Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo irei abordar como temática esse atual conflito que está ocorrendo em Israel. Mas para a gente entender bem, entender melhor esta situação, é preciso que a gente se remeta à questão chamada questão palestina ou a questão árabe-israelense, que é uma questão antiga, não é nova. Né? E o início de todo essa questão está nas raízes históricas, na gênese, na origem mesmo desses dois povos que são irmãos. É isso mesmo. São povos irmãos, de DNA mesmo, de sangue mesmo. São filhos de um mesmo pai, são filhos de um mesmo patriarca. Todos são filhos descendentes de Abraão. O grande patriarca bíblico, Abraão, é o pai desses povos semitas, tanto judeus quanto árabes. Então, os palestinos são árabes, os israelenses são judeus. Então, essa questão envolve uma briga entre irmãos, uma briga de família. Não é? Vejam bem, os judeus descendem de Abraão por via da sua mulher, a sua primeira mulher, Sara. Sara, mulher de Abraão, gerou Isaac. Isaac, com a sua mulher Rebeca, teve dois filhos, Esaú e Jacó. Este Jacó casou-se com duas mulheres, Lia e depois Raquel, e com essas mulheres, Lia e Raquel, consideradas matriarcas do povo de Israel, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Então, todo judeu pertence a uma dessas 12 tribos de Israel e descende de um desses 12 filhos de Jacó, que foi chamado por Deus de Israel. Teve seu nome mudado de Jacó para Israel. Mas o pai Abraão, o patriarca Abraão, depois que, ainda com a sua mulher viva, com a Sara ainda viva, Abraão teve um filho com uma serva chamada Agar. Esse filho de Abraão com a escrava Agar se chama Ismael. Este menino, Ismael, é o pai do povo chamado ismaelita. Os ismaelitas deram origem aos chamados árabes beduínos, aqueles árabes que vivem pelos desertos. Mas Abraão não parou aí. Como um grande patriarca, Abraão, depois de viúvo, casou-se com uma segunda mulher chamada Quetura. E com Quetura, Abraão teve diversos outros filhos. E são esses filhos de Abraão, com a sua segunda mulher, Quetura, que deram origem às tribos que vão formar o chamado povo árabe. Então, o povo árabe descende de Abraão com a sua segunda mulher, a Quetura, e uma outra parte descende de Abraão com a escrava Agar. Os filhos de Ismael, os ismaelitas, o Ismael era filho de Abraão com a escrava Agar. Então, esses povos, essas tribos ismaelitas que deram origem aos árabes beduínos dos desertos e
os filhos de Abraão com a sua segunda mulher Quetura foram viver na Península Arábica ou na Península da Arábia. Alguns nos desertos da Arábia, os beduínos, e outros nas principais cidades, nos principais centros urbanos da Arábia, como as cidades de Meca e Medina, depois chamada de Medina, cidade do profeta. Medina al-Nabi, ou al-Nabi, a cidade do profeta. Não é? Essa cidade se chamava antes Yatreb, mas como Maomé foi viver em Yatreb, ela mudou de nome e passou a se chamar a cidade do profeta, porque Maomé foi viver lá em Yatreb, né? Então ela passou a se chamar Medina, cidade do profeta Maomé. Pois bem, então Abraão tanto é pai do povo judeu, o povo de Israel, quanto é pai do povo árabe, os filhos de Ismael e os filhos de Abraão com a sua segunda mulher, a Quetura. Portanto, essa briga, esse conflito árabe-israelense, ou chamado conflito palestino, né, é uma guerra de irmãos, é uma briga de família, na verdade. Né? O povo de Israel ficou estabelecido naquela terra chamada de Canaã, do lado ocidental do Rio Jordão, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, que era chamada terra de Canaã, dos cananeus, mas foi também chamada pelos gregos e romanos de Palestina. Então, na época de Cristo, do Império Romano, aquele território do povo de Israel era chamado de Palestina. Só que o povo judeu entrou em conflito, uma grande guerra, com o Império Romano. No ano 70, depois de Cristo, o Império Romano avançou com toda a sua força sobre Jerusalém, arrasou a cidade, destruiu o templo do povo judeu e provocou a dispersão do povo judeu por todo o mundo. É a chamada Grande Diáspora de Israel. Ou seja, o povo judeu, o povo de Israel, no ano 70, durante as guerras judaicas contra o Império Romano, se dispersou pelo mundo, de tal maneira que a terra de Israel, a Palestina, ficou praticamente desocupada. Ficaram pouquíssimos judeus ali. A grande maioria se dispersou nesta grande diáspora judaica no ano 70. Então, durante a Idade Média, no processo de expansão do povo árabe, a civilização árabe se expandindo de forma comercial, colonialista, imperialista, né? A expansão árabe fez com que os árabes ocupassem aquele território da Palestina. Então, na Idade Média, o território da Palestina, que antes era a terra dos judeus, foi ocupado pelos palestinos, pelos árabes. Então, esses árabes que passaram a viver, a morar no território da Palestina, passaram a ser chamados de palestinos. Portanto, esses palestinos, sobre os quais nós falamos hoje, na verdade são árabes, são povos de origem árabe, chamados de palestinos, porque passaram a viver no território chamado Palestina. Por isso, eles passaram a ser conhecidos como os palestinos, os habitantes da Palestina. Então, eles viveram lá até
o século XX, até meados do século XX. Quando terminou a Segunda Grande Guerra, e houve, durante a guerra, o grande massacre de judeus, o holocausto nazista, né, nos campos de concentração, então houve uma grande comoção em torno do povo judeu e um movimento para criar um Estado para o povo judeu, um Estado chamado Estado de Israel. A ONU, então, a partir de 1947, começou a discutir e estudar a criação de 2 estados naquela região. Um estado judeu e um estado palestino. Infelizmente, o estado palestino não foi criado. Foi criado em 1948 apenas o estado judeu. E quando os judeus retornaram em massa à sua terra, Israel, né, agora o Estado de Israel, ela estava ocupada pelos palestinos, ou seja, pelos árabes, os árabes palestinos. Então, os judeus começaram a expulsar gradativamente os palestinos daquele território. É exatamente neste ponto, ou seja, a partir de 1948 para 49, que começam esses conflitos atuais entre judeus e árabes, principalmente judeus e palestinos, árabes palestinos, né? A questão palestina tem início aí, a partir de 1948, com a criação do Estado judeu, que é o Estado de Israel. Então, os palestinos, sentindo-se ofendidos nos seus brios, começaram a se organizar em forma de guerrilha para lutar contra Israel. Nessa luta surgiu uma entidade chamada OLP, Organização pela Libertação da Palestina, liderada por um grande personagem histórico do século XX, da segunda metade do século XX, um palestino de nome Yasser Arafat. A OLP, no início, usou táticas de guerrilha, porém, com o passar do tempo, foi começando a mudar a sua estratégia e começou a receber apoios internacionais para a causa do povo palestino, de tal maneira que foi criada a Autoridade Palestina, que é a semente de um futuro Estado palestino naquela região. Então, a situação está nesse pé. Nós temos hoje um Estado judeu, que é o Estado de Israel, e uma semente de um futuro Estado palestino, que se chama Autoridade Palestina. Quem está hoje no comando, na presidência dessa Autoridade Palestina, é um grupo político que nasceu com o Yasser Arafat, chamado de Fatah. E o atual líder se chama Mahmoud Abbas, um palestino, que está à frente da Autoridade Palestina. O Estado de Israel, atualmente, é governado por Benjamin Netanyahu, que é um político conhecido, tradicional, lá no Estado de Israel, de linha mais conservadora. Agora, essa situação atual, ela foi provocada por um grupo extremista palestino chamado de Hamas. Existem grupos de extremistas nos dois lados, extremistas árabes palestinos e extremistas judeus, do Estado de Israel. Então, geralmente,
todo esse conflito é provocado por extremistas. O povo, em geral, vive a sua vida cotidiana normalmente. Mas esses extremistas acabam provocando esses conflitos que terminam gerando desgraças, mortes, né, para a população, tanto judia quanto palestina. Então, esse grupo Hamas foi que provocou esse conflito atual, quando bombardeou, né, atacou Israel. E Israel, naturalmente, responde com violência ao ataque. Né? Violência gera violência. Então, a situação atual é esta. Nós temos Israel, agora atualmente, né, respondendo a esses ataques do grupo extremista palestino, né, chamado Hamas, que de Gaza, da região de Gaza, chamada faixa de Gaza, né, atacou, bombardeou o território do Estado judeu, né, do Estado de Israel. Então, as origens desse conflito, como vocês perceberam, são origens étnicas, religiosas, históricas, eu diria milenares, não é? E esse conflito não vai terminar tão cedo, né? Porque envolve muitos aspectos, não só étnico-raciais, não é? Questão étnica, as origens desses povos, não é? Como também questões religiosas, questões políticas, a posse do território, todos reivindicam a posse do território e reivindicam em nome da religião, porque todos se consideram descendentes do patriarca Abraão e Deus prometeu a terra a Abraão, né? Deus diz a Abraão: Abraão, darei esta terra à tua descendência. Só que todos são descendentes de Abraão, judeus e árabes. Deus não especificou qual descendência, ou seja, todos os descendentes de Abraão, né? A terra é dada à descendência de Abraão, judeus e árabes. Então é uma disputa sem fim, porque tem essas raízes étnico-religiosas, históricas, não é? Culturais. É um conflito complicadíssimo e ainda assim é alimentado por potências do mundo ocidental, né? Os países, os grandes impérios capitalistas, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, as potências ocidentais, também têm os seus interesses econômicos naquela região, naquela área riquíssima em petróleo, de tal maneira que elas ficam por trás alimentando o conflito. Então, é um conflito gravíssimo e que ainda pode piorar. Essa meus prezados amigos, as raízes, ou essa é a raiz, essa é a origem, não é? A gênese dessa guerra, desse conflito árabe-israelense, não é? E desse atual conflito que está acontecendo em Israel, provocado por esse grupo extremista chamado Hamas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da explicação, deixem o seu like e, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E também divulguem este canal para que mais pessoas possam conhecer a história da humanidade. Muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.